A gente vai iniciar mais um contato, né, de um projeto que diz respeito à nossa ação direta em termos de contribuir para uma reconfiguração do quadro da relação da atividade com o mercado de trabalho. E aí a ideia é a gente contar com vários profissionais para enriquecer esses debates. Tem a proposta de sensibilizar, de troca de informações, né, de compartilhar informações. Em seguida eu vou convidar a mestra Katiuska, uma das maiores referências enquanto artista e profissional no cenário nacional e internacional. E aí a gente vai discutir hoje sobre essas relações da dança de salão enquanto expressão artística e atividade profissional e esse mercado de trabalho, as questões favoráveis e desfavoráveis, de quem são as responsabilidades. É um tema intenso, é um tema complexo. E por isso, pensamos numa profissional altamente qualificada para ampliar essas discussões. Katiuska, seja bem-vinda. Obrigado pela Obrigada. oportunidade. Eu que agradeço de coração a oportunidade. Boa noite a todos. É realmente um prazer enorme poder estar falando um pouquinho desse campo que a gente ama tanto, que é a dança de salão. Para abrir nosso debate, o pensamento de Aristóteles. Todos os homens desejam naturalmente saber. Muitos, contudo, se perdem nessa tarefa ao longo da vida, talvez por desconhecerem um caminho. E aí a ideia nesse nosso encontro é falar um pouco mais sobre esse tema das relações profissionais e amadoras da dança de salão. A quem cabem essas responsabilidades? Qual a necessidade de um formato, né? Pensando em objeto de estudo, pensando num corpo de conhecimento à luz da ciência? Quais são os reflexos disso? Quais são as reais carências desse nosso mercado de trabalho? E as nossas intervenções reais enquanto profissionais, né? Eu vou apresentar agora a vocês, nossa amiga, nossa mestra, uma das maiores referências na nossa atividade. Katiuska Maruza Cunha de Cou, professora de dança há 17 anos, doutoranda em educação pela PUC Rio Grande do Sul, mestra em educação, especialista em teoria e movimento de dança, com ênfase em dança de salão, pela Faculdade Metropolitana de Curitiba, Paraná, bacharelada e licenciada em dança pela Faculdade de Artes do Paraná, formada em balé clássico pela Escola de Danças Clássicas do Teatro Guaíra, professora substituta nos cursos de dança e educação física na Universidade Federal de Rio Grande do Sul, em 2015 e 2018, professora dos módulos de História da Dança e Ritmos Brasileiros da pós-graduação em Dança de Salão da Universidade Tuiuti, Paraná, graduanda em Pedagogia pela Estácio de Sá, integrante do Coletivo Par, coordenadora e professora da capacitação para professores em dança de salão, indicada ao prêmio Açorianos de Dança em 2016 e 2018, na categoria Destaque Dança de Salão, campeã brasileira de tango em 2010, representando o Brasil no Campeonato Mundial de Tango em Buenos Aires, compõe desde 2007 a equipe de professores dos navios temáticos, ministra aulas nos principais eventos de dança de salão, de dança no Brasil e exterior. E aí, como foi que nós chegamos a esse momento? No meu processo, né, no meu processo de formação de uma companhia de dança de salão, uma das dificuldades que nós temos é trabalhar com o corpo feminino, pensando em damas maduras na dança, pensando em damas mais expressivas, sensuais, e nível técnico, etc. Então, um dos recursos é utilizar alguns vídeos. Então, uma das damas que eu sempre costumei usar como referência, né, a partir desses vídeos, justamente
alguns trabalhos de Katiuska. E aí, nas minhas pesquisas, nesse processo de harmonizar, de enriquecer discussões da dança de salão, eu me deparei com um artigo de Katiuska. Características identitárias do ser professor de dança de salão, na revista Educação, Artes e Inclusão. Aí, perfeito. Aí foi quando eu entrei em contato com ela e ela, com todo carinho, aceitou. E aí eu gostaria que agora ampliasse um pouco essa discussão, falando sobre como você chegou na dança de salão e como você justifica tamanha projeção. Excelente. Então, primeiro, agradecer novamente o convite do professor Marcos, agradecer a presença do nosso público. Não sei se está todo mundo me escutando bem. Então, agradecer a presença de tantos alunos que a gente está vendo aí, a família, vários profissionais entrando, profissionais excelentes. Fabiano Vivas, obrigado pela presença. Um excelente profissional, uma pessoa maravilhosa, então fico muito feliz. E falar sobre a dança para mim é muito importante, porque com certeza foi uma escolha de vida, né? Começar desde dos 9 anos. E como eu comecei na dança de salão, eu sempre digo que eu acredito que eu tive a oportunidade, né, de entrar numa escola onde se priorizava o desenvolvimento técnico e pedagógico das pessoas também. Né? Então, na verdade, eu fiz faculdade de dança e numas disciplinas da faculdade a gente precisava fazer um estágio e o estágio deveria ser numa área em que a gente não atuava. Então, como eu era bailarina clássica, eu pensei, vou procurar uma atividade que eu nunca fiz. E eu passei, na verdade, vi essa escola de dança, de dança de salão, e eu falei, vou ver se eu consigo o meu estágio aqui. E aí eu me encantei por aquele universo, porque na minha cabeça a dança de salão era outra coisa, eu não tinha nenhuma relação. E aí eu me encantei com aquela aula, com aquela energia. Então, eu entrei como bolsista da escola, fiz todo o meu processo de estágio da faculdade lá, e aí eles estavam justamente formando uma primeira equipe da escola, e aí tinha um programa de desenvolvimento técnico, era esse o nome. Então, além das aulas normais que nós fazíamos como bolsistas, nós tínhamos todo esse desenvolvimento. Então, eu digo que isso foi assim, primordial para essa minha escolha de ser professora, né? Então, esse eu acho que é um ponto bem importante. E aí, quando nós falamos de dança de salão, essa dificuldade que a gente tem hoje de poder qualificar o nosso mercado de trabalho, é justamente essa falta dessa formação didática e pedagógica mesmo dos professores, né? Então, o que a gente vê hoje na maioria das escolas? As pessoas entram, às vezes como aluno, às vezes como bolsistas, eles se encantam por esse processo e nesse aprendizado de ver, né, é um aprendizado empírico, né, que a gente chama, acaba surgindo a oportunidade dessa pessoa virar professor, né? Só que eu digo que entre a prática, né, artística e a prática pedagógica são campos muito diferentes. Né? Então, a pessoa tem uma formação prática muito forte, mas ela sabe a técnica, mas ela não sabe muitas vezes como transferir essa técnica. Né? Então, eu iniciei nesse programa de desenvolvimento, depois que eu me tornei professora, a gente começou a ver como não era só uma necessidade ali, eu comecei em Curitiba, né? A gente viu que não era só uma necessidade dali, era realmente do Brasil todo. As pessoas queriam, ou já eram professores, porque geralmente se cai um pouco assim, se cai por acaso nessa profissão,
e as pessoas não sabiam como se desenvolver. E aí foi que em 2008 a gente criou o primeiro curso de capacitação para professores, justamente para a gente conseguir dar essa dimensão mais didática, né, de uma sala de aula. Então as pessoas tinham muito a parte técnica e as pessoas não sabiam como dar aula. E geralmente a gente vai pelo nosso empirismo, né? A pessoa vai testando e geralmente uma cópia do nosso professor, do nosso mestre, né? Então, como encurtar, e não que isso não, eu sempre digo isso, não que esse processo não seja funcional, ele é funcional, né? Quantos de nós nos formamos vendo os nossos professores dando aula, a gente foi pegando o jeito e os trejeitos dessa pessoa e a gente foi transformando a nossa vivência, né? Mas eu acredito que falta muito para a dança de salão essa relação didática e pedagógica, né? De realmente a gente saber por que dar aula, o que a gente vai fazer na aula, né? Os caminhos, as práticas, as metodologias. Eu acho que isso é um diferencial, né? E foi o que eu fui buscar, né? Então eu pensei, qual é a minha contribuição para a dança de salão? E eu sempre gostei muito, eu sempre fui muito curiosa, e aí realmente eu fui buscar, além da minha faculdade, eu fui buscar essa especialização em dança de salão, que a gente já vai falar um pouquinho sobre as possibilidades que tem no Brasil dessa especialização. E depois eu fui fazer mestrado e agora estou no doutorado justamente para que a gente consiga, né, como a gente estava mesmo falando, né, Marcos, de a gente conseguir agregar outras técnicas, outras ciências que já estão estudando, né, e poder agregar para a dança de salão, que é ainda uma filhote, né, se a gente for falar assim, por exemplo, do balé clássico, das outras danças, ela ainda está engatinhando, mas que a gente pode somar outras ciências que já estão por aí, né. Então esse é um pouquinho do meu processo, assim, de como eu cheguei na dança de salão e do meu estudo, né. E aí você falou desse processo de sensibilidade, aliás, do sujeito, né? Que se apaixona por uma atividade, mas que existe, isso fica claro, e cria em algumas pessoas certa ansiedade, certa angústia por não ter clareza sobre uma metodologia com esse processo de formação, né? E, infelizmente, à medida que o tempo passa, esse processo ele vai se tornando mais fragilizado. As pessoas estão passando um tempo numa escola, depois algum período, e sempre curto, noutra, e de repente eu sou professor, né? A gente tem um mercado de trabalho para piorar essa situação, com pouca expressão em termos de identidade desse sujeito, desse processo de formação, quer dizer, um mercado de trabalho passivo que favorece que vários sujeitos atuem, e aí a gente tem dificuldade de entender quais são as reais contribuições desses sujeitos. Você citou em seu artigo de Weck, ele fala justamente que, de um lado, a gente tem as necessidades do mercado e a gente tem quem nunca assistiu uma apresentação, quem nunca se encantou, né, com a apresentação de dança de salão. Então a gente tem uma atividade que ela em si, esteticamente, ela encanta, enquanto dança, enquanto expressão artística, enquanto meio de comunicação, todos os benefícios que a gente conhece da dança de salão, né, todas as formas de expressão, mas a gente tem, e aí ele também identifica isso, alguns sujeitos, a gente tem o que tem boa performance e começa a formar grupos, a ministrar aulas, aqueles que procuram, já pensando nessa necessidade, procuram, mas aí só encontram no curso de educação física, né? Em cursos paralelos, e não existe uma formatação, não existe um corpo de conhecimento específico para a dança de salão. Então a gente sai tentando, de várias formas, né, tentar remediar esse espaço que existe. E aí, nesses eventos de dança de salão, aí já vem outra questão, a gente tem o quê? O que, de um modo geral, né? As apresentações, né? As atuações em alguns
congressos, entre aspas, e aí como é que você entende quais são as reais contribuições desses eventos, considerando tantas limitações, tantas restrições, que a gente está já pontuando alguns elementos, né? Como é que você entende isso? As reais contribuições desses eventos para esse processo de sistematização, em termos de legalização e legitimação da nossa atividade. Então eu vejo que a nossa atividade, ela realmente ela é muito misturada, o campo artístico do campo pedagógico, né? Então é bem isso que o professor Marcos disse, que é a virtuose, né? Então o dançarino, a dançarina que tem uma virtuosidade, ou seja, tem uma técnica, ele é automaticamente, no nosso campo, né, da dança de salão, ele é automaticamente identificado como um bom professor, né? Então, eu não sou contra os congressos e workshops, eu acho que eles são uma maneira muito importante de projetar a nossa dança, mas eu penso na eficiência deles, enquanto o que a gente quer com esses congressos e com esses workshops, né? Então, por exemplo, geralmente são bons dançarinos, né, que vão dar aula nesses congressos. Só que aí a gente tem essa deficiência que a gente falou, que quem são essas pessoas que estão assistindo, né? Então, assim, um profissional que quer se tornar profissional ou quer se especializar, ele não vai se especializar num congresso de dança. Por quê? Porque ali não tem essa parte didática e pedagógica. Ali vão ter partes técnicas, né? E o aluno iniciante, ele procura, raramente ele procura congressos e workshops, porque ele está muito familiarizado com aquele processo da aula, né? Então, assim, de que forma a gente poderia projetar a dança de salão com esses congressos de uma forma em que a gente tivesse mais, eu acredito que mais caminhos possíveis. Então, um congresso onde a gente tivesse mais mesas redondas de discussões, onde tivesse realmente formações pedagógicas dentro desse congresso, né? A parte técnica, então que a gente pudesse identificar, não estou dizendo que um bom dançarino não vai ser um bom professor, de maneira alguma, tá? Mas muitas vezes o que se prioriza é um bom dançarino, e aí a aula ela fica baseada em cima de uma sequência que pouco tem a ver com esse processo da pessoa realmente se autoconhecer, né? Então eu vejo que hoje em dia a gente precisa mesmo dessa separação, não é uma separação, eu acho que a gente precisa de um entendimento, de uma reflexão, né, de que campo a gente quer. É tão bonito, realmente encanta, né? Quando a gente fala assim, eu falo assim, eu sou professora de dança de salão. Eu acho tão bonito quando eu vejo, mas aquela virtuose, ela encanta, mas o que o aluno quer na aula, essa pergunta, o que o aluno quer na aula? Ele quer ser um virtuoso na dança? Ou ele quer um acolhimento, ele quer ser feliz, ele quer essa parte social, né? Então, esses dois campos, eles fazem parte da dança de salão, mas eu acredito que são campos separados. E aí, como você mesmo disse, a gente não tem na nossa profissão uma fiscalização e nem parâmetros que dizem assim, esse é um bom, e aí na minha dissertação eu coloco isso, eu não coloco o que é um bom, o que é um ruim, não é isso, né? O que é um mau professor, porque não tem esse parâmetro. É bom para quem, né? E bom é o quê? Mas o ser professor que eu coloco na dissertação quais são as características que identificam esse professor, né? O que esse professor precisa ter? Porque a gente não tem. Não é o mercado que define, porque eu sempre brinco com as pessoas, né? Eu digo assim, o meu aluno que está chegando na escola, ele não quer saber se eu sou mestre em educação, se eu estou fazendo doutorado. Isso não interessa inicialmente para ele. Então, muitas vezes os alunos entram num processo de aula,
E até ele saber que esse processo de aula não é tão bom, talvez a gente já perdeu essa pessoa da dança de salão. Isso é um problema muito sério, né? Então, quanto a gente consegue fortalecer, já que a gente não tem um sindicato que fiscalize, e se amanhã o vizinho aqui do lado quiser abrir uma escola de dança de salão, infelizmente ele pode, né? Então, eu acredito que, sim, o ideal também seriam nós termos instituições que nos ajudassem nessa fiscalização, né? Mas também que nós, que somos agentes dentro desse campo, né, da dança de salão, o quanto a gente vai se fortalecer, o quanto a gente vai estudar, para que a gente possa fazer a diferença, né? Então, eu acredito que os eventos de dança em si, eles são importantes, mas que eles possam realmente abranger esses caminhos, né? Para quem quer uma formação, e que eu sempre insisto, eu sou muito chata nisso, assim, a formação não é aprender passos. Aprender passo e ensinar passo, todo mundo ensina. Todo mundo ensina, um vídeo ensina. Mas o que é um ser professor? Ser professor é muito mais do que ensinar um passo. E aí, realmente, eu preciso buscar conhecimento, né? Então, esse é um ponto que eu bato bastante, assim. A gente tem, como você bem colocou, essa dificuldade de identificar quais são as contribuições reais dos vários sujeitos que atuam nesse mesmo mercado. A gente tem as discussões que dizem respeito ao ato pedagógico ao longo da história, desde os pré-socráticos, a questão da evidência da ciência e da arte, né? Desde Descartes, Merleau-Ponty, etc. A gente tem, ao longo da história, momentos em que foi evidenciada a relação entre técnica e expressão, né? Como é lidar com essa questão do ser humano preso a uma rotina de repetição, sem muito sentido e significado, e isso a gente sabe que desumaniza o homem, esse processo de alienação, etc. Então, o ato pedagógico em si, pensando no nosso ambiente aula, um ambiente altamente complexo, né? Veiculado pela relação ensino-aprendizagem, as dificuldades são inúmeras para um sujeito que apenas, infelizmente, é o que predomina, né, no nosso processo de formação em dança de salão, uma repetição, um volume intenso de repetições, sem muitas condições que as condições, as capacidades e potencialidades do ser humano, em termos de envolver-se em atividades desafiadoras, criativas e reflexivas, porque a gente está lidando com um homem que constrói a própria cultura, que ele constrói, se reconstrói, e a própria atividade. Né? Então, a gente tem, quando num processo definido, veiculado à luz da ciência, a gente tem inúmeras disciplinas, inúmeros veículos de informação para tratar de pedagogia, da aprendizagem motora, né? Quem é esse sujeito e qual a melhor forma de contribuir para que ele se reconheça, pensando em individualização do processo, fora as outras questões, a gente está lidando com hipertensos, diabéticos, etc. Então é um ambiente muito complexo para um sujeito que simplesmente tinha aptidão, né? E reproduzindo um sistema que é falho, que isso vai refletir, por exemplo, em eventos importantes. São todos os personagens importantes, sem dúvida, pensando na ampliação da atividade de um modo geral, perfeito, mas a César o que é de César. Né? Então, quais são as reais contribuições do sujeito que tem aptidão, que está ministrando aula, segundo foi bem colocado no seu artigo, por exemplo? Quais são as reais contribuições desse sujeito que procurou atividades afins para alavancar um pouco sua atuação, né? E quais são as reais contribuições desse sujeito que, pelo empirismo, continua com uma cópia quase fiel do seu professor. E realmente é um desafio assim, enorme. E a diferença passa a aumentar, a distância passa a aumentar entre o artista e o professor. Como você bem colocou, a gente está numa situação assim,
favorável, pensando no maior acesso à informação. O estudo está mais fácil, uma formação, né, mais formatada e etc. E a gente pode, por exemplo, seguir os passos, como você lembrou bem do balé, que tem toda uma sistematização, protocolos para os inúmeros processos de aprendizagem, e tem influenciado ao longo da história as outras modalidades. Então a gente precisa aprender um pouco sobre isso, né? Talvez seguir os passos, para buscar justamente uma estrutura mais favorável. A quem cabe esses processos, essas intervenções? Quais os órgãos e como deveríamos funcionar realmente para mudar esse quadro?